Fala pessoal, nesse vídeo vocês vão conhecer melhor o violão. Bora lá! Cara, que bom que você chegou nesse vídeo, porque se você tá aqui, significa que você tem a curiosidade ou o interesse de conhecer melhor as partes do violão. Porque muitas vezes a gente está assistindo uma videoaula, assistindo alguém ensinar alguma coisa pra gente, e a pessoa vai lá e cita uma palavra que a gente fica tipo... Oxe, mas o que é isso? Não, mas tu tá falando do que mesmo? Hein? Que? Mas isso aí é uma parte do violão? Eu nunca ouvi esse nome aí, não. Então, para evitar que isso aconteça, você tá aqui e vai aprender hoje cada partezinha do violão e como ela se chama de verdade. Então, bora lá? Com o violão na mão, eu vou mostrar para vocês cada partezinha e o nome dela. Essa primeira parte aqui que eu tô mostrando para vocês, ela se chama mão. Mão ou cabeça do violão. Alguns chamam de mão, outros chamam de cabeça. Essa é a primeira parte aqui do violão, certo? Na mão do violão, a gente encontra essas 6 tarraxas, que esse violão aqui tem 6, mas por que eu digo esse violão? Porque tem violão de 7 cordas, tem violão de 12 cordas, então aqui nós temos 6 tarraxas, que estão aonde? Na mão do violão, certo? Já tem 2 nomes aí para você, mão e tarraxa, tá bom? A tarraxa, quando a gente gira a tarraxa para folgar ou apertar a corda, a gente gira a cravelha, que é essa parte branquinha que tem aqui no violão de nylon. Aqui, ó. Então, até agora, mão, tarraxa, cravelha. A cravelha é esse pedacinho de plástico que tem aqui e que gira por conta da tarraxa. A gente gira a tarraxa e a cravelha faz um carretelzinho de corda, certo? Mão, tarraxa, cravelha. Descendo mais um pouco, a gente tem essa partezinha branca aqui do violão, que a gente chama de pestana. E descendo mais um pouco, antes de falar desses pequenos detalhes aqui, essa parte todinha aqui chama braço. Então esse aqui, ó, é o braço do violão. Quando você ouvir em algum lugar sobre o braço do violão, ele tá falando dessa parte aqui do violão, da pestana até o final, certo? Então esse é o braço do violão. Então beleza, aqui a gente tem a pestana. Descendo o braço do violão, a gente tem esses pequenos tracinhos que dividem as casas do violão. Então, quando a gente vai falando de casa do violão, a gente está falando de cada partezinha dessa aqui, ó. Primeira casa, segunda casa, terceira casa, quarta casa, quinta, certo? Pestana, traste, casa. Tá bom? Tranquilo até aí? E essas bolinhas que a gente tem aqui no meio, a gente chama de marcação. Tá? Talvez o seu violão tenha, talvez o seu violão não tenha, não tem problema, isso vai variar de acordo com o modelo do violão, tá bom? E às vezes você pode encontrar essas marcações aqui também, ó, na lateral do braço, tá bom? Até aqui tranquilo? Mão, tarraxa, cravelha, pestana, traste, casa e braço do violão, certo? Inclusive, descendo o braço do violão, vou virar ele aqui pra vocês. Inclusive, esse meu violão, eu sou apaixonada por ele. Ele é muito bonito. Você pode ver que essa parte aqui do braço é feito de 3 madeiras diferentes. 1, 2, 3. Enfim, detalhes à parte. Eu virei o violão para dizer pra vocês que essa parte aqui, que é feito de 3 madeiras diferentes, esse aqui é o tróculo, ok? Descendo mais um pouco, essa parte aqui chama caixa. Isso aqui é a caixa do violão. Tá bom? É de onde vai sair o som, é o que vai fazer o violão ter som. Na caixa do violão, a gente tem alguns nomezinhos específicos, tá bom? Eu tô segurando aqui a caixa do violão, aqui atrás é o fundo do violão, certo? Essa parte aqui, esse buraco aqui, a gente chama de boca. Então a boca do violão tá bem aqui, certo? Então esse espaço, esse vazio aqui, é a boca do violão. Em volta da boca do violão, a gente tem alguns desenhos. Ou alguns violões só tem um círculo mesmo. Esse desenho se chama mosaico ou roseta. Pode ter qualquer um dos 2 nomes, tá bom? Então, boca, roseta ou mosaico, certo? Vamos descer mais um pouco. Quando a gente desce mais um pouco, a gente tem a cintura do violão, essa parte aqui que é curvada, certo? E aqui, onde a gente prende as cordas, a gente chama de cavalete. E no cavalete, a gente tem essa partezinha branca que a gente chama de rastilho, certo? Então, cavalete, rastilho.
essa partezinha branca aqui, tá bom? Que suspende um pouquinho as cordas. Algumas pessoas chamam o cavalete de ponte. Então, assim, a gente está falando aqui alguns nomes das partes do violão, mas não quer dizer que seja um nome único. Não quer dizer que em todo lugar que você for ler e estudar, você vai encontrar exatamente esse nome. Por isso que às vezes eu falo, isso aqui se chama assim, mas pode ser chamado assim também. Então fica atento a isso. Se aqui hoje eu tô falando um nome, não quer dizer que seja esse nome em todo lugar. Então fica à vontade para ler, para pesquisar, porque vocês vão descobrir muito mais coisa. Até porque o que a gente está falando aqui nesse vídeo, a gente está falando das partes externas do violão. Internamente no violão existem outras pecinhas, existem outras partes que não são visíveis para a gente e que também tem um nome. Mas para você conseguir aprender violão, assistir alguma aula, ler alguma coisa a respeito do violão, essas partes que a gente acabou de ver nesse vídeo são suficientes para a sua compreensão. Então, quando você lê a respeito de pestana, de traste, tróculo, cavalete, rastilho, tarraxa, você vai saber de que parte do violão está se falando, sacou? Então vamos revisar? Mão do violão ou cabeça, certo? Na cabeça ou na mão do violão a gente encontra o jogo de tarraxa, as 6 tarraxas, que nesse violão tem 6 tarraxas, mas pode ter mais. Então na mão a gente tem as tarraxas. A tarraxa, quando a gente gira, o que ela gira? Ela gira a cravelha, que é onde faz o carretelzinho aqui de corda. Então, descendo aqui acompanhando as cordas do violão, a gente vai pro braço do violão, que tem a pestana, o traste, e o traste faz o quê? Divide as casas do violão, certo? E aqui a gente encontra algumas marcações, que pode ter em alguns violões, mas pode não ter em outros. A gente continua seguindo as cordas e a gente desce. Virando aqui, a gente tem o tróculo do violão. Virando de novo, passando para o corpo do violão, para a caixa do violão. A gente tem o fundo do violão. Aqui na caixa do violão, a gente tem a boca do violão. Ao redor da boca do violão, a gente tem um desenho, que pode ser chamado de mosaico ou de roseta. Passou o desenho, passou a boca, a gente desce mais um pouquinho. A gente tem o que aqui? A gente tem o cavalete ou ponte, certo? E no cavalete, a gente encontra o rastilho, que é essa partezinha branca aqui, certo? Pessoal, vejam e revejam esse vídeo quantas vezes for necessário. Essas informações, apesar de simples, objetivas e diretas, são extremamente importantes para o seu aprendizado no violão. Não adianta decorar, não adianta só tocar bem. Você precisa conhecer o seu instrumento, você precisa conhecer o violão. O verdadeiro violonista conhece o seu violão, cuida do seu violão, limpa o seu violão. Inclusive, vou deixar aqui no card um vídeo sobre limpeza de violão. E se você ainda não faz, faça a limpeza do seu violão. Ela precisa ser diária, você tocando ou não tocando seu instrumento. Guarde seu violão afinado. E se você ainda não sabe afinar, existe outro vídeo sobre afinação aqui no card também que eu vou deixar para você. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham realmente gostado desse vídeo, porque apesar de curto, apesar de simples, ele é extremamente importante nos seus estudos de violão. Tá bom? É isso, um abraço e até o próximo vídeo.